Em qual time você está? Das pessoas que preferem a linha do diálogo para tentar ter um melhor entendimento sobre algo? Ou é daquelas que faz tudo que dá na cabeça e não está nem aí para a opinião dos outros? Olá, seja bem-vindo ao GestorCast, o podcast de dicas gratuitas da Sou Gestor, uma empresa voltada para desenvolvimento profissional, empreendedorismo e gestão de carreiras. Eu sou Leandro Martins, também fundador da Simplifique Gestão de Negócios, uma aceleradora de resultados que trabalha através da consultoria empresarial em diversos segmentos e sócio fundador da Five Educação Corporativa. E aí, você já conseguiu entender em qual dos times você está, em qual dos lados você se encontra hoje? Daquele que prefere o diálogo para resolver determinados problemas ou das pessoas que saem fazendo tudo que dá na cabeça e não estão nem aí para a opinião dos outros? É importante fazer essa reflexão, porque muitas vezes no dia a dia a gente sai fazendo as ações no automático e às vezes não para perceber e entender como está sendo o nosso comportamento no cotidiano. E aí, quando a gente tem um problema a ser resolvido, muitos preferem ignorar e seguir tocando a vida, e outras pessoas já possuem o perfil de chamar os envolvidos ali naquela ação e ter ali uma conversa tranquila, um diálogo, para que possa então chegar a um determinado ponto em comum para a resolução do mesmo. Nos meus atendimentos em consultoria, é muito comum da gente identificar esses dois tipos de profissional, Aqueles que são considerados fazedores, ou seja, muito proativos, que muitas vezes não querem saber a opinião do outro, e às vezes essa opinião passa a ser dos seus liderados, passa a ser até do chefe mesmo, do dono da empresa, E sai fazendo o que dá na cabeça. E aí confundem proatividade com autonomia de fato para tomar determinadas ações. Em um determinado momento é até comum que a gente tenha tido uma experiência, de ser esse fazedor e querer mostrar resultado e às vezes até atropelar, muitas coisas nesse sentido, mas a vida profissional vai nos ensinando e a gente vai tendo o quê? Mais maturidade para essa tomada de decisão de uma forma mais assertiva que envolve o quê? O diálogo. E muitas vezes esse diálogo é sim com o dono da empresa, é sim com o gestor, com seu líder direto. Há um tempo atrás, em atendimento em consultoria, eu lembro muito bem que contratamos um jovem para atuar na área de marketing e ali, pela consultoria, ele tem todos os direcionamentos da minha parte, do que fazer, o que não fazer e por que fazer dessa forma ou não fazer. E aí eu lembro que toda vez que a gente alinhava o discurso, tanto com o dono da empresa quanto com ele, na hora da execução, esse profissional do marketing não seguia nenhuma das orientações que ele tinha recebido e fazia tudo da cabeça dele. E aí eu gosto de ser bem claro nesse sentido. Quando você tem uma orientação de uma pessoa externa, ou seja, tem ali um diálogo inicial para a execução de uma atividade por consequência, é muito importante que você sim coloque o seu ponto de vista, mas tenha o entendimento através do diálogo do porquê de fazer da forma que você recebeu a orientação. Muitos profissionais, e aí a maioria deles jovens, no início da carreira, ignoram por completamente essas orientações e querem fazer o que está na cabeça deles. E aí o que acontece nesse sentido? Gera desgaste. Gera muito desgaste profissional que é colocado em xeque até a qualidade desse profissional. Por não acolher de fato uma orientação antes dada a ele, ele passa então a não ter uma postura profissional. Complicado isso, Mas a gente descomplica quando a gente começa a entender que, em um primeiro momento, você, enquanto liderado, você não tem autorização para nada. Você não tem até então autorização para sair fazendo as coisas da sua cabeça. Até que uma pessoa de nível maior, hierarquicamente falando, te autorize. Então eu falo que, enquanto profissional, nós precisamos nos proteger. Ou seja, o que é se proteger? É sim ter as iniciativas de sugerir algumas ações, mas executá-las de fato a partir do momento que a gente tiver autorização para isso. Então você tem autorização para executar? Não tem não? Vá atrás dela. Se você não conseguiu nesse primeiro momento, não execute. Se proteja. Se você ir com a cara e a coragem, pode ser que você vai bater com a cara no muro. E pode ser que até o que você está falando faça realmente sentido. Mas é preciso vender primeiro a sua ideia para depois você ter autorização para executá-la. Então, na maioria das vezes, aquela pessoa que gosta apenas de falar e sair executando, não tem o diálogo como referência, tende a ter muitos problemas profissionalmente no cotidiano e por falta de um cuidado a mais, por falta de um zelo em compartilhar, em conversar sobre pontos de vista diferentes através do diálogo, passam a não conseguir uma evolução profissional
de acordo com o potencial inicial que possuem. Tá vendo como que é importante ter o diálogo? Como é importante conversar, expor uma ideia e não sair executando ela sem nenhuma autorização? Então lembre, para facilitar, você não tem autorização para nada. Você tem que ir ao encontro dela, você tem que buscar, tem que conquistar a autorização, para que você possa então executar as atividades e aí sim receber todo o mérito por elas. Mas aí você pode estar até pensando, né? Mas e aí, Leandro? Beleza, recebi a autorização para executar uma atividade e deu errado. Que mérito eu tive nesse sentido? O mérito do diálogo, o mérito de ir em busca de uma autorização para conseguir essa evolução. Tem pessoas que ainda gostam de falar, né? É melhor ir em busca do perdão do que da autorização. Eu sou totalmente contra nesse sentido. Eu acredito que o diálogo, a base da informação, o de colocar, de vender uma ideia inicialmente, é o caminho do sucesso. Então, se você é desses que prefere buscar o perdão depois, tenha certeza de que o seu caminho vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais árduo. Porque não só na vida profissional, mas na vida pessoal, o diálogo é a base do sucesso de tudo. Faz sentido isso para você? Então compartilhe esse podcast com seus amigos, com as pessoas que de fato precisam ouvir essa dica para que possam evoluir profissionalmente. Você já sabe, além dessa dica, tem várias outras aqui nesse podcast que você pode ouvir a hora que você quiser. Lembre-se que a decisão de mudar uma postura é totalmente sua. E você pode fazer essa virada de carreira, essa virada profissional a qualquer momento. Aproveite também e acesse as nossas redes sociais, os nossos sites, simplifiquenegócios.com.br, sougestor.com.br e fiveeducaçãocorporativa.com.br. Mas foi uma alegria trocar ideias contigo. Eu sou Leandro Martins, sou gestor e a gente se fala em uma próxima oportunidade.